Hoje é um dia especial. A Igreja Batista em Brás Cubas separou esse dia para oração e jejum. Então, desde as 7 da manhã, estamos em jejum e oração. E esse propósito do batismo foi muito falado durante o jejum e oração. E para finalizar a noite, nada melhor que um culto de louvor ao Senhor com batismo. Hoje temos muitos irmãos visitantes. Eu espero que vocês se sintam bem, se sintam acolhidos, se sintam abraçados. Essa é a casa do Senhor. Nesse momento teremos o primeiro período de louvor com o louvor homenagem.
segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse momento teremos a profissão de fé dos batizados. Graças a Deus, Senhor amada igreja, visitantes que estão conosco, nesse que é um dia festivo. Hoje é culto, mas também é um dia de batismo, um dia de festa nos céus. Né? Eu vejo que é um dia de alegria, não só para os batizantes, mas eu posso dizer para vocês que eu vejo os familiares de vocês aqui também, muitos dos quais com um sorriso incontínuo. Isso é bom. Somente a presença do Senhor Jesus Cristo, do seu Santo bendito Espírito Santo, Deus maravilhoso que nós servimos, pode proporcionar isso. E muito mais do que um ato simbólico, gostaria de reforçar que nós estamos aqui em obediência. Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, através do ato que nós começaremos daqui a alguns instantes, estes novos irmãos, novas irmãs, estarão descendo as águas do batismo, e através desse ato público de fé, reconhecendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, uma velha criatura estará morrendo e uma nova criatura estará surgindo para a honra e glória do nome de Deus. Gostaria de saber quem é o primeiro candidato ou candidata que virá aqui à frente fazer a sua profissão de fé. Eu fui discipulada pelo Aldrey. Estou aqui para conversar e aceito Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Boa noite, igreja. Meu nome é Cid, discipulado do irmão Alder. Gostaria de ser Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Meu nome é Mateus, eu fui discipulado pela irmã Rose e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu nome é Isa, eu fui discipulado pelo Alder e aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador.
Meu nome é Flávio. Fui discipulado pela irmã Rosa e aceito Jesus como meu único e Salvador. Boa noite, meu nome é Juliana, fui discipulada pela irmã Ana e aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Igreja, meu nome é Márcia, fui discipulada pela irmã Sônia e Alda, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu nome é Mariana, eu fui discipulada pela irmã Rose e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu nome é Juliano, eu fui discipulado por pastor Daniel e aceito Jesus Cristo como meu único Espírito Salvador. Boa noite, igreja. Meu nome é Rodrigo, eu fui discipulado pelo pastor Daniel e aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Boa noite, igreja. Meu nome é Valdir. Fui discipulado pela minha esposa Cris, que está sentada ali na frente ali, e aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu queria de um minuto só para poder falar. Alguns aqui da igreja devem saber o que ocorreu comigo. Eu sofri um acidente, fiquei internado no hospital durante 9 dias no UTI. Algo de os médicos veio me diagnosticar que eu poderia não sobreviver. Onde ocorreu o acidente que eu vou mencionar para vocês, que eu sofri uma descarga elétrica de 3.800 volts, caí de uma altura de 7 metros, onde eu sofri cirurgia, quebrei 3 costelas, tive hemorragia e graças a Deus estou aqui para poder glorificar Jesus Cristo. E porque na ocasião melhor o batismo, onde eu vou morrer para essa vida, onde eu esqueci esse acidente que ocorreu comigo e nasci com uma nova vida em Jesus Cristo, onde Ele é o meu único suficiente Salvador, que agradeço. E agradeço a todos também, a comunidade da igreja que orou por mim e desejou só o meu bem. E graças a Deus estou aqui agora. E é isso, gente. Obrigado. Só Jesus na nossa vida para ser o que pode ser nos ajudar. Sem Ele a gente não somos nada. Obrigado. Amém. Todos se apresentaram, a igreja sabe o nome, talvez não tenha guardado, né? Mas terá a oportunidade depois de conhecê-los melhor. Dentro de instantes nós vamos estar passando para o batismo, tá? Eu gostaria de convidar todos vocês, durante o batismo, a permanecerem em espírito de oração. Eventualmente, acontecendo algum fato em si, algum escorregão, alguma coisa, eu peço para que vocês não deem nada. Permaneço ainda mais em oração. Esse é um momento espiritual, é um momento de festa, mas é um momento muito importante. Então, eu vou convidar o pastor Jeandre que venha à frente, ele vai estar nos dirigindo com a palavra de oração. Após a oração do pastor Jeandre, aí vocês vão poder subir, passando pela porta, se dirigindo ao batistério. Caros irmãos, devem ficar de pé, estaremos orando. Agradecer a Deus por essas vidas preciosas para
a Deus. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela salvação que o Senhor nos dá através do Teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, ó Deus, essa palavra se torna realidade na vida desses nossos novos irmãos que descerão nas águas do batismo, morrendo para uma velha vida e ressurgindo para uma nova vida, uma vida na presença do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra tem sido pregada e ensinada nesta igreja, e pessoas têm se rendido ao Senhor Jesus. E nós te agradecemos porque eles tomaram a decisão. Ó Deus, desde o início do mundo, desde o princípio, o Senhor queria que pessoas se relacionassem contigo. E isso é possível por meio de Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, e Ele é o único que pode nos dar vida e vida eterna. E eles hoje experimentam, pela fé em Cristo Jesus, de uma nova vida, e vivam uma vida abundante, uma vida plena, uma vida eterna. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Cada momento do velho batismo nós cantaremos estrofes extraídas do cântico 274. Juliana e Patrícia estão se batizando hoje. Patrícia, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rodrigo, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sidney, você aceita Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador? Então eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aline, você aceita Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador? Eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
verso 1 até 6. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Assim está registrado na palavra de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos mortos e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Meus irmãos, temos no registro do Evangelho de Marcos, nessa passagem específica, um grande milagre do Senhor Jesus. Finalzinho do capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo, ele havia curado e ensinado durante muito tempo, e tarde da noite ele decide sair de Cafarnaum e atravessando o mar da Galileia para ir de encontro a essa região de Gadara, onde estava esse endemoniado. Durante a viagem à noite, foi o momento em que Jesus acalmou a tempestade. Finalzinho do verso 4 ali mostra a admiração dos discípulos. Puxa, quem é esse que até o mar acalma? Quem é esse que até o mar comanda? Quem é esse que até o mar se submete? E entramos no capítulo 5, vendo que o Senhor Jesus ele chega a uma aldeia pequena, uma aldeia de pescadores, do outro lado do lago de Cafarnaum. E ele, ao descer do lago, ele já percebe que há algo estranho ali. O escritor Marcos, ele leva Jesus da tempestade, de um mar agitado, de encontro a um homem agitado. Nós vemos que o Senhor ele desce naquela praia e, andando um pouco, ele já se defronta com, digamos que, um cemitério, um lugar cheio de sepulcros, onde as pessoas mortas eram ali colocadas. Um lugar não muito agradável aos olhos e muito menos ao olfato. Um lugar cheio de corpos em decomposição, corpos jogados, esqueletos. E ali havia um homem com os manos. Um homem que andava de um lado para outro. Um homem que permanecia ali por dias a fio. Um homem que ficava ali totalmente despido, totalmente ali, ele se machucava com pedras. Muitos ali tentavam acorrentá-lo, tentavam acalmá-lo de todas as maneiras, mas não conseguiam. Possivelmente a família havia desistido daquele homem. Possivelmente as pessoas daquele lugarejo haviam desistido daquele homem. Mas o Senhor Jesus não. Ele atravessa o mar e ele está de encontro com esse homem, esse endemoniado gadareiro. Versículo 9 do capítulo 5, nós não lemos, mas ali está registrado que havia nele uma legião de demônios. Essa legião vem de legião romana. Uma legião romana havia 6.000 soldados. Então, os espíritos que atormentavam aquele homem eram muitos. O próprio texto bíblico dá um testemunho disso. Eu queria compartilhar com os irmãos desse encontro maravilhoso entre Jesus e aquele homem possesso. 3 momentos muito especiais em que o Senhor Jesus atua na vida daquele homem e que pode sim, por que não dizer, atuar na sua e nas nossas vidas. O primeiro momento em que o Senhor Jesus Cristo atua na vida daquele homem é quando Jesus Cristo o liberta. Aquele homem ele era oprimido, aquele homem era possesso, aquele homem tinha a vida destroçada, todas as pessoas haviam desistido dele. Todas as pessoas o desprezavam. De versos 6 ao 15, e quando Jesus viu ao longe, correu e adorou. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente.
Jesus, que os demônios que estavam na vida daquela pessoa, falam: olha, conjuro-te por Deus, Jesus, que não me atormentes. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre o pecado. O Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as doenças. O Senhor Jesus Cristo tem poder por 1, 2, 3, 600 legiões se forem em casa. Jesus Cristo, nele é o poder, nele está concentrado o poder. Tudo subsiste por Cristo. Nós vemos o testemunho de Marcos que, ao comando de Jesus Cristo, toda aquela legião de demônios se bate em retirada. O homem escravizado fica livre. Satanás, meus irmãos, ele é um senhor cruel, ele é um senhor ruim, ele é um senhor péssimo. John Stott, ele afirma que moralmente a obra do diabo é tentar as pessoas para o pecado, é afundá-las, é sujá-las, é matá-las em pecado. Fisicamente, Satanás ele inflige doença, e intelectualmente, Satanás seduz as pessoas para o erro, e espiritualmente, ele afasta as pessoas de Cristo. A boa notícia dentro disso é que não existe distância, por maior que seja, por mais longe que você se ache se encontrar de Deus, não existe distância maior, não existe distância tão grande ao qual o Senhor Jesus Cristo não te alcança, ao qual o amor de Deus não te alcança, a qual a graça de Deus seja incapaz de te alcançar. 1 João 3, verso 8, a parte B, nos afirma que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Deus. O que estava acontecendo na vida desse homem gadareno, Jesus estava ali para desfazer as obras de Satanás na vida dele. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus Cristo, em determinado momento, ele se proclama: enviou-me Deus para proclamar libertação aos cativos. Em outro momento ele coloca: para pôr em liberdade os oprimidos. Cristo é aquele que estava ali para libertar aquele homem. Cristo é aquele que está aqui hoje para libertar a sua vida de qualquer coisa, de qualquer influência, de qualquer problema. Senhor Jesus Cristo é maior. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nada nem ninguém pode contra o Senhor Jesus. Aonde Ele chega, os demônios tremem. Aonde Ele chega, aonde Ele está, os cativos são libertos. O Senhor Jesus Cristo é aquele que liberta os cativos, é aquele que põe em liberdade os oprimidos. E a primeira e principal grande obra que Jesus Cristo fez na vida desse homem foi que Ele colocou, Ele o libertou da escravidão de Satanás. Todos os homens, à luz da palavra de Deus, são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens, eles nascem debaixo desse mesmo jugo que esse homem gadareno tinha. Mas o Senhor Jesus Cristo, no tempo em que ele foi acolhido por Deus, ele morre, ele ressuscita, ele vence definitivamente, ele destrói definitivamente o poder de Satanás. Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que já estão desesperançados, olhem para a cruz de Cristo, olhem para o Salvador, olhem para aquele, o único que pode libertar, que pode submeter toda e qualquer força, todo e qualquer poder, estão debaixo dos seus pés. No segundo momento, o primeiro momento é que aquele homem endemoniado, possesso, totalmente destroçado pela tirania de Satanás, ele é liberto por Jesus Cristo. Mas no segundo momento acontece a partir do verso 15, após Jesus Cristo ter libertado aquele homem, aí nós não lemos esse pedaço de texto, não é 20 versículos, mas o Senhor Jesus Cristo expulsa os demônios daquele homem. Havia ali perto uma manada de porcos, em torno de 400 porcos. Os espíritos são acordados para aqueles porcos e eles caem dos pinheiros abaixo. No verso 15, os donos dos porcos, as pessoas que estavam ao redor, os discípulos, eles vão ter com Jesus e viram algo diferente. E viram um endemoniado, ou endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo.
que aquele homem ele andava se atormentando, se afligindo. Agora a coisa é diferente. Ele está ao lado do Senhor Jesus Cristo, assentado, vestido em perfeito juízo. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora está quieto, agora está sereno, está sentado aos pés do Salvador. Falei para vocês logo no início que no finalzinho do capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalmou a tempestade. Jesus avança a tempestade, ou avançou a tempestade. Ele avançou a vida desse homem. O homem estava sentado aos pés de Jesus. O homem estava vestido. O homem estava, ele havia perdido todo o pudor. Aquele homem havia perdido todo o pudor, toda a dignidade. Ele andava nu. Essa mesma história que está em Mateus está registrada em Lucas. O Evangelho de Lucas, ele fala: olha, havia muito tempo que ele não se vestia. Tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros. Ele estava margem da lei, porque uma vez que ele estava no cemitério entre os mortos, ele era pela lei considerado impuro. Ele não poderia cultuar quem ele quisesse. Mas agora não. Ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Jesus o transforma. E o primeiro expediente que ele toma é vestir-se. É cuidar-se do corpo, é apresentar-se com dignidade. Meus irmãos, a prova de conversão de uma vida é a mudança. É a mudança de paradigma, é a mudança de mente, é a mudança de postura, é a mudança de atitude. Nem que isso implique numa coisa tão simples como andar vestido. No caso daquele homem, isso foi uma grande demonstração de que ele não era mais o mesmo. Todos os meus irmãos que se batizaram nessa noite, em algum momento, houve esse momento de ruptura, houve esse momento em que eles deixaram as obras infrutíferas das trevas, em que eles deixaram o senhorio de Satanás e agora se curvaram e se prostraram diante do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador da vida deles, o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, aquele que pode ser o seu único e verdadeiro Salvador. Esse homem é a prova de que Jesus Cristo atua e transforma pessoas. Esses 18 aqui que se batizaram hoje são a prova genuína de que em Cristo há poder de transformar e libertar todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que ouvir o chamado dEle, todo aquele que se entregar a Ele. Aquele homem, ele agora está vestido, ele está sentado, ele está calmo ao lado de Jesus Cristo. Aquele homem está em perfeito juízo. Tudo isso no verso 15, tá bom? Jesus restitui a este homem sua sanidade mental. Aquele homem estava totalmente perturbado. Aquele homem, ele estava totalmente desconectado da realidade, quer pelo sofrimento, quer pela opressão de Satanás. Agora, aonde chega Jesus, a obra dele é completa. Não podemos viver metade servindo a Deus e outra metade não. Não podemos viver com nossas vidas em compartimentos. Não, Jesus Cristo nos te quer integralmente. Jesus Cristo quer ser o seu Senhor por completo. Senhor do seu casamento, Senhor das suas finanças, Senhor da sua carreira, Senhor dos seus sonhos, Senhor dos seus projetos. E este homem, que outrora era totalmente desprovido de razão, totalmente mergulhado em sofrimento, totalmente mergulhado na escravidão de Satanás, agora ele está em perfeito juízo. Ele não oferece mais nenhum perigo à família nem à sociedade. Jesus transformou aquele homem que estava mais para um monstro em um homem santo, em um salvo, em um servo seu. Ele transformou aquele escravo de Satanás em um homem livre, em amigo de Deus. Ele transformou aquele homem que estava morto em seus delitos, em sua escravidão, em um vaso para a obra de Deus. Todos nós temos essa possibilidade. Vocês, os 18 se batizaram nessa noite. Lembre-se da nova realidade que é a vida de vocês em Cristo Jesus. Nós que há algum tempo andamos no caminho,
temos que ser reavivados dos nossos compromissos e da nossa libertação em Cristo Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, que é convidado, que é um amigo que está conosco, hoje é dia trazido para que você ouça aquilo que Deus está falando. Jesus libera, Jesus transforma, Jesus dá razão de vida, Jesus te conduz aos céus, Jesus te coloca no centro da vontade de Deus. Fez isso com esse homem, fez isso com muitos que estão aqui e pode fazer isso com você nessa noite. Jesus Cristo liberta esse homem da escravidão de Satanás. Ele destrói as obras de Satanás nessa vida. Jesus Cristo, num segundo momento, ele devolve a esse homem a divinidade, ou seja, aquela experiência transformou todas as áreas da vida daquele homem, restaurou todas as áreas da vida daquele homem. E em terceiro lugar, Jesus nos chama para ir a Ele. Venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei a Ele. Mas ele, ao mesmo tempo que Ele nos chama, Ele nos envia. Ao mesmo tempo que Ele nos chama, Ele nos abraça, mas nos abraça já nos girando, olha, vai. E isso aconteceu com esse homem, do verso 18 ao 20 do capítulo 5. Jesus estava indo embora. As pessoas ali, eu falei para vocês que os espíritos imundos entraram nos corpos e rolaram de espinhadeira abaixo. Os donos dos corpos, eles estavam muito bravos, estavam mandando Jesus embora, estavam expulsando ele. Jesus estava indo no barco, indo embora, voltando para Cafarnaum. E entrando no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele homem, a mudança foi tão tremenda, tão grandiosa, que agora ele não queria soltar Jesus de jeito nenhum. Porém, o Senhor não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O gadareno, aquele homem que todos conheciam como louco, como endemoniado, como moço dos sepulcros, agora ele é libertado, ele é curado, ele é salvo, e por gratidão ele quer seguir a Jesus aonde quer que seja levado. Mas o Senhor não lhe permite. Jesus fala para ele o seguinte: olha, vá para como missionário, vá como enviado meu para a tua casa, para a tua família, e seja uma testemunha na tua terra. Meus irmãos, todos nós que um dia nos encontramos, ou que fomos encontrados por Jesus Cristo, todos nós, independente de cargos ou de títulos, todos nós temos um compromisso de irmos até alguém, de levarmos a mesma palavra que nos foi dada, de levarmos o mesmo Jesus que nos libertou, de levarmos a alguém. Aquele homem que espalhava medo e pavor, agora ele anuncia as boas novas de salvação. Vocês, meus irmãos, nós, Igreja de Cristo, temos este compromisso, temos essa ordenança, temos esse dever de aonde quer que estejamos, sermos embaixadores, representantes da alma do Senhor Jesus Cristo. Jesus revela àquele homem que ele precisa começar a grande obra de Deus na própria casa dele. O nosso primeiro campo missionário precisa ser o nosso lar, a nossa família precisa ver a transformação que Deus operou na vida dele. Aquele homem que era notório por ser louco, por ser endemoniado, por viver nu, por ficar com a vida totalmente destroçada, agora ele era um testemunho vivo de que o Senhor havia trabalhado, operado e libertado. Meus irmãos que passaram pelo batismo hoje, vocês são testemunhos vivos do que o Senhor pode fazer. Vocês são testemunhos vivos da graça maravilhosa do Senhor Jesus, que pode ser alcançado por todo aquele que se mostrar nele, por todo aquele que reconhecer os seus pecados, a sua fragilidade, a sua necessidade de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, gadareno, ele não apenas anuncia uma mensagem teórica, uma coisa que ele aprendeu lendo livros.
mas ele, com a sua própria vida, é uma testemunha, com a sua própria experiência, é uma testemunha daquilo que Jesus Cristo pode fazer. Vocês, meus irmãos, são um retrato vivo do poder do Evangelho. Nós, a Igreja de Cristo, devemos ser um retrato vivo do poder do Evangelho. Jesus vai embora de Gadara. Ele entra no barco, atravessa o mar da Galileia, desce em Cafarnaum, volta para Nazaré. Mas ali em Gadara permaneceu um testemunho vivo do poder e da graça salvadora de Jesus Cristo. Nessa noite, meus irmãos, nós tivemos inúmeros testemunhos daquilo que Cristo pode fazer. O testemunho dos nossos irmãos que se passaram pelo batismo, o testemunho das Sagradas Escrituras. Vimos o como Jesus Cristo é poderoso para libertar e transformar a vida das pessoas. Não há casos perdidos para o Senhor. Não há pessoas distantes demais para o Senhor. Não há pessoas desgraçadas demais para o Senhor. Não. Temos a desse endemoniado de Gadara, desse ex-endemoniado de Gadara, o poder do Evangelho. Nós vimos também que Jesus Cristo, a obra dele é completa. Ele devolveu a dignidade daquele homem em todas as áreas. Jesus Cristo transforma as nossas vidas em todas as áreas. Ele trabalha em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os compartimentos da nossa vida. E mais do que isso, a transformação é tão grande que antes de vasos de desonra, o Senhor Jesus nos transforma em vasos de honra. Em servos inúteis, agora nós somos transformados em servos úteis para o Senhor. Nessa noite, você que nos visita, eu termino aqui esse sermão. Aqui fica um convite, aqui fica um apelo, aqui fica um aviso, aqui fica a mensagem de Deus para a tua vida. Se você se sente longe, se você se sente necessitado, se você se sente desgraçado, se você também se sente tão orgulhoso que você pensa que não precisa de Deus, de jeito nenhum, você é convidado a inclinar a sua cabeça nesse momento. Eu não vou pedir para que você ergue a mão, nem que você venha aqui na frente. Eu peço até mesmo que a igreja me ajude nisso. Fica no espírito de oração. Eu convido você para que aí no seu lugar, você ore junto comigo. Você em espírito vai repetir as palavras que eu vou dizer. Como o pastor Walter fala, as palavras são minhas, mas a fé é sua. Que você possa entregar a sua vida, provar essa transformação, provar isso, tudo isso que Jesus Cristo fez nesse ano, na vida desse homem em pleno século XXI. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o momento é agora, não é daqui a 1 minuto, não é daqui a 10 minutos, não é amanhã nem depois de amanhã. Agora é o tempo aprazível, agora é o momento em que o Senhor clama, em que o Senhor chama, em que a palavra foi pregada, e agora é o momento em que você deve colocar-se diante do Senhor. Então, se você quer fazer isso, quer entregar a sua vida ao Senhor, eu peço que você abaixe a sua cabeça, e em espírito, aí no seu lugar mesmo, ore repetindo comigo essas palavras. Senhor Deus, nessa noite eu venho reconhecer diante de Ti o quanto necessito do Senhor. Eu venho reconhecer diante de Ti que sou pecador, que estou afastado de Ti, que sou miserável, que preciso de Ti, que a minha vida muitas vezes não faz razão, não faz sentido, que não há razão. Mas agora, Deus, eu quero entregar a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, toda a minha vida ao Senhor. Quero confessar aqui nesta oração, que o pastor Renato me ajuda. Eu quero confessar que sou pecador. Quero confessar que entrego a minha vida ao Senhor, que te reconheço como meu único e suficiente Salvador, que te reconheço como aquele que pode ser, que é a solução da minha vida. Reconheço como aquele que estará transformando, trabalhando e me tornando uma nova criatura pelo renascimento de Cristo Jesus. Deus amado, eu agora me declaro servo teu. Eu agora me declaro arrependido, confessando-me um pecador e entregando a minha vida
ao Senhor, por meio de Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, se algum nós estamos procurando, ou alguns pastores, nós estaremos disponíveis para lhe ajudar. Que Deus abençoe os demais. Eu convido o ministro Josimar para mais uma participação do vereador.
Josiane Silva, esposa do Rodrigo, que se batizou hoje. Ela já é batizada na igreja, veio para a nossa igreja, fez o estudo discipulado também junto com a Marisa e a Marília. E nós temos também o Paulo Inocêncio. Paulo. Então, o Paulo também, ele é membro agora da nossa igreja. E eu agora peço para a igreja, Batista em Brás Cubas, aqueles que são favoráveis, aqui os irmãos, a irmã Josiane e o irmão Paulo, sejam aceitos para aclamação. Eu peço que se coloquem em pé. Convido os residentes também, os outros para se colocarem em pé e nós queremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas vidas que se entregaram a tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um aqui presente agora e para